O capítulo 20 de Isaías nos apresenta uma das passagens mais extraordinárias e, ao mesmo tempo, perturbadoras da vida profética de Isaías. Em um ato profundamente simbólico e até chocante, Deus ordena que Isaías tire suas vestes e ande nu e descalço por 3 anos. O que poderia parecer uma simples ação, sem maior consequência, revela-se um ato profético repleto de significado espiritual, psicológico e geopolítico. O que estava em jogo aqui era muito mais do que um gesto individual de Isaías. Sua nudez e despojamento eram um sinal vivo, uma mensagem impactante, não apenas para o povo de Judá, mas para as nações ao redor. O cenário histórico nos coloca no contexto das alianças entre o Egito e a Etiópia, 2 nações poderosas que tentavam resistir ao crescente império assírio. Judá, uma pequena nação, estava em uma posição vulnerável, buscando onde depositar sua confiança. O Egito e a Etiópia pareciam alternativas fortes para formar uma aliança, e muitos em Judá acreditavam que unir-se a esses reinos traria proteção e segurança contra os assírios. No entanto, Deus, através do profeta Isaías, envia uma mensagem clara e perturbadora. Essas nações não seriam uma fortaleza, mas cairiam em desgraça, e seus povos seriam levados em cativeiro, despidos e humilhados. Imagine a imagem de Isaías, um homem conhecido e respeitado como profeta, agora caminhando pelas ruas sem suas vestes, despido e descalço durante 3 longos anos. Ele se tornou uma visão viva de vulnerabilidade e humilhação. Este ato profético chocante causou um impacto profundo na sociedade de sua época. O profeta, que geralmente era visto como um representante de Deus, uma figura digna e respeitável, agora parecia como qualquer outro ser humano, exposto e sem qualquer distinção. A ação de Isaías era, portanto, uma renúncia pública de qualquer tipo de status ou proteção que pudesse vir de vestes ou símbolos externos. Mas o que Deus estava comunicando com esse ato? A ação de Isaías representava algo muito maior. Era uma advertência contra a falsa segurança, contra a confiança em poderes humanos ou alianças políticas. Despir-se das vestes de profeta, que eram símbolo de autoridade e separação divina, significava mostrar ao povo que não havia lugar para orgulho ou presunção diante de Deus. O profeta estava vivendo uma metáfora. Tal como o Egito e a Etiópia seriam despidos de seu poder e levados ao cativeiro, o povo de Deus também deveria se despir de suas falsas seguranças e confiar plenamente no Senhor. A palavra hebraica usada para nu, arvon, aron, não necessariamente significa total nudez, mas pode referir-se à remoção das vestes exteriores, deixando Isaías apenas com as roupas mais simples e básicas. Isso simbolizava a retirada das camadas de orgulho, poder e proteção, expondo o que realmente importa, a dependência total de Deus. Andar descalço e a rap também era um símbolo profundo, especialmente no contexto do Oriente Médio Antigo. Para muitos, estar descalço era sinal de luto, humilhação ou escravidão. Isaías, portanto, encarnava fisicamente aquilo que viria a acontecer com o Egito e a Etiópia, a humilhação total e a submissão ao poder assírio. Portanto, Isaías capítulo 20, versículo 2, nos convida a refletir sobre as áreas em nossas vidas onde temos colocado nossa confiança em coisas temporais, em forças humanas que parecem prometer segurança. Assim como o povo de Judá foi advertido a não confiar em alianças políticas ou no poder militar de outras nações, somos desafiados a nos despir de tudo aquilo que nos impede de confiar plenamente em Deus. O ato de Isaías nos ensina que, em nossa caminhada de fé, pode ser necessário abrir mão de aparências externas, de status, de prestígio, para nos colocarmos em completa dependência diante do Senhor. À medida que exploramos mais profundamente essa passagem, entenderemos como o despojamento de Isaías não foi um simples ato isolado.
mas uma profecia viva e poderosa, não apenas para o seu tempo, mas para nós hoje. Isaías 20, versículo 2. O profeta despido, um sinal para as nações. O chamado radical de Isaías. Texto base. Isaías capítulo 20, versículo 2. 1. Contexto histórico e geopolítico. Cenário internacional. O pano de fundo histórico de Isaías 20 se dá durante um período de intensa turbulência política no Oriente Médio. O Império Assírio, uma potência militar e cultural da época, estava expandindo agressivamente suas fronteiras. Egito e Etiópia, duas nações poderosas no norte da África, formaram uma aliança para resistir ao avanço assírio. Judá, o reino de Isaías, estava situado entre essas nações poderosas e vulnerável à pressão para se aliar a uma delas. Alianças frágeis. Judá, sob a liderança de seus reis, enfrentava decisões difíceis: buscar proteção no Senhor ou confiar nas alianças políticas e militares com nações pagãs. Em Isaías 20, a mensagem de Deus é clara. O Egito e a Etiópia, apesar de sua força militar, serão derrotados e levados cativos pelos assírios. Assim, a confiança do povo de Judá nessas nações era em vão. Geografia e psicologia do medo. O medo de invasão e escravidão era real para o povo de Judá. Geograficamente, Judá estava encurralado entre esses grandes poderes. O deslocamento da população, a destruição de cidades e a escravidão eram ameaças iminentes. A ação de Isaías, ao despir-se, tornou-se uma imagem viva desse temor, a humilhação e o cativeiro iminente. 2. Etimologia das palavras e simbolismo profundo. Nu, hebraico, Arvon, Aron e descalço. Hebraico, Yahep, Yahep. A palavra traduzida como nu em Isaías 20, versículo 2, pode significar total nudez ou estar vestido apenas com roupas mínimas, como um simples pano de linho. Historicamente, os profetas usavam trajes específicos que os distinguiam, como túnicas de saco, traje de penitência e humilhação. Ao se despir dessas vestes, Isaías estava simbolicamente abrindo mão de sua dignidade e função profética externa, ficando nu aos olhos do povo e de Deus. A palavra Aron também carrega a ideia de vulnerabilidade e exposição completa, uma metáfora poderosa da condição de Judá se confiasse no Egito. Descalço. No Oriente Médio Antigo, andar descalço era um sinal de luto, escravidão ou vergonha. Em Êxodo 3, versículo 5, Moisés foi instruído a tirar as sandálias ao se aproximar da presença de Deus, simbolizando humildade. Para Isaías, andar descalço por 3 anos representava a futura humilhação e escravidão dos egípcios e etíopes sob o jugo assírio. 3. O profeta, despido, um ato de obediência radical. Renúncia da identidade profética exterior. Isaías, ao despir-se, simbolizou algo mais profundo que um ato meramente externo. Ele estava deixando de lado sua identidade visível como profeta, as vestes que o identificavam publicamente como alguém enviado por Deus. Este gesto sugeria que, naquele momento, a mensagem era mais importante do que o mensageiro. Ao se despir de suas vestes proféticas, Isaías também estava despojando-se de qualquer prestígio ou segurança que sua posição lhe conferia. Ele se torna uma metáfora viva para a condição das nações que, sem Deus, estão desprotegidas e expostas. 3 anos de andar nu. O fato de Isaías andar nu e descalço por 3 anos não é acidental. O número 3, na simbologia bíblica, frequentemente representa completude ou plenitude. A longa duração desse ato profético reforça a seriedade da mensagem. Não era um gesto simbólico de um dia, mas uma declaração contínua de julgamento e desolação iminente. 4. A mensagem profética, o futuro do Egito e da Etiópia. O julgamento das nações. O ato profético de Isaías não era apenas para Judá,
mas era também um sinal para as nações do Egito e da Etiópia. Essas potências regionais, que confiavam em sua força militar e poder político, seriam humilhadas e levadas em cativeiro pelos assírios. A profecia se cumpriu em 671 a.C., quando o Egito foi conquistado pelos assírios sob o comando de Esar-Hadon. Isaías, portanto, andou como um símbolo vivo do que aconteceria com essas nações. Elas seriam despojadas de sua glória e levadas cativas, assim como Isaías estava despojado de suas vestes. O alerta para Judá. A mensagem para Judá era clara. Confiar em alianças políticas, em vez de confiar em Deus, levaria à ruína. Isaías, despido de suas vestes, representava a desilusão de colocar a confiança em coisas temporais e humanas. Somente Deus poderia proteger Judá, e confiar em potências estrangeiras seria equivalente a caminhar para a vergonha e a derrota. 5. Reflexões psicológicas e espirituais. O impacto psicológico sobre Isaías. Imagine a angústia e humilhação que Isaías deve ter experimentado ao andar nu e descalço por 3 anos. Ele se tornou uma figura de escárnio, alguém que foi chamado por Deus a sacrificar sua dignidade pessoal para comunicar uma mensagem divina. Psicologicamente, isso representa o despojamento de qualquer orgulho ou autoconfiança, uma entrega total à missão de Deus, independentemente do custo pessoal. Isaías é um exemplo de obediência radical. Ele não apenas proclamou a mensagem de Deus com palavras, mas encarnou essa mensagem em seu próprio corpo. O significado espiritual da nudez. Na Bíblia, a nudez é frequentemente associada à vulnerabilidade e à vergonha, como no caso de Adão e Eva após o pecado. Gênesis 3, versículo 7. Isaías, ao andar nu, simbolizava a exposição total do Egito e da Etiópia diante de Deus. Não há como esconder-se ou proteger-se da justiça divina. No entanto, essa exposição também pode ser vista como um convite ao arrependimento. Ao nos despirmos de nossas falsas seguranças, podemos nos voltar inteiramente para Deus. 6. Aplicação teológica. Despir-se diante de Deus. O despojamento de toda a confiança humana. A lição central dessa narrativa para nós hoje é que, assim como Isaías foi chamado a despir-se de suas vestes, nós também somos chamados a nos despir de qualquer confiança em nós mesmos, em alianças humanas ou em poder material. A nudez de Isaías nos desafia a abandonar tudo aquilo em que confiamos além de Deus. Somos chamados a uma vulnerabilidade radical diante do Senhor, reconhecendo que somente Ele pode nos cobrir e proteger. Profetas para nossos dias. Em uma época em que o mundo confia mais em poder militar, alianças políticas e riqueza, a mensagem de Isaías ressoa com força. Somos chamados a ser profetas que não apenas falam as palavras de Deus, mas que vivem de maneira a encarnar essa mensagem. Isso significa que, às vezes, Deus pode nos pedir para sacrificar nossa própria dignidade ou conforto em prol de sua missão. O poder do sinal vivo. O ato de Isaías, andar nu e descalço por 3 anos, é um dos sinais proféticos mais impressionantes da Bíblia. Ele revelou que o julgamento de Deus sobre as nações é certo e que confiar em poderes terrenos causa sequelas e hematomas tanto espirituais quanto físicos, pois o próprio Deus, através do profeta Isaías, estava chamando a atenção do povo, mostrando em quem eles deveriam confiar. É por isso que sua confiança não pode ser depositada em humanos, e sim no Senhor dos Senhores. Se você foi impactado por esse poderoso ato profético de Isaías e deseja aprender ainda mais sobre as surpreendentes revelações da Bíblia, não deixe de curtir este vídeo. Seu like nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens profundas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu comentário aqui embaixo com o que mais te chamou a atenção nessa história e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a palavra e fortalecer nossa fé.